cada modelo vale uma fortuna. Mercedes 300 SL. Engenharia com leveza. Polen, uma pequena cidade no sul da Alemanha, é praticamente um local de peregrinação para os fãs do Mercedes 300 SL. Hans Kleisler é dono de uma oficina exclusiva que fica em um antigo mosteiro. Seu trabalho consiste em restaurar e consertar modelos 300 SL. Sua clientela é formada por proprietários abastados do mundo todo. Para Hans, é um trabalho de amor. Ele já restaurou mais SLs do que qualquer outra pessoa no mundo. Quando o carro foi lançado em 1954, simplesmente não existia nada parecido. Naquela época, era um carro de outro planeta. Em 1954, um Fusca da Volkswagen chegava a apenas 100 km por hora. Um Opel talvez a 110, um Porsche a 160. E este carro fazia 250. Graças às suas portas diferentes, nos Estados Unidos recebeu o apelido de Asa de Gaivota. Ao todo, foram produzidas 1.400 unidades com essas portas únicas. Em seguida, vieram 1.858 unidades na versão conversível. Sempre fui fascinado por estas curvas e o design. Ainda me lembro da primeira vez que vi um desses. Aquele momento definiu a minha vida. Ao contrário do que muitos podem achar, as portas asa de gaivota não são resultado de algum conceito futurístico. Foram, na verdade, uma solução improvisada para permitir o uso de um chassi de carro de corrida em um modelo esportivo. As portas surgiram a partir de uma necessidade. Esta parte aqui é bastante alta, porque embaixo dela fica um quadro especial muito leve, para que as pessoas pudessem entrar e sair com certo conforto. A abertura da porta tinha que ir até o teto. Não foi uma questão de design, mas de necessidade. Por mais incrível que o carro pareça, entrar nele é um pouco estranho. É preciso lançar mão de um certo contorcionismo, algo só para entendidos. Primeiro você senta na soleira. Em seguida, entra com uma perna e depois com a outra. Para os homens é fácil, para as mulheres pode ser complicado. Hoje, esses carros têm cerca de 60 anos. A demanda do mercado é tão alta que seu valor aumenta em torno de R$ 2.500 por dia. Os especialistas da oficina de Hans fazem de tudo para preservar as características únicas dessas preciosidades. Mas, afinal, como tudo isso começou? Todos os detalhes por trás da decisão da Mercedes de desenvolver um modelo tão futurista nos anos 1950 podem ser consultados nos arquivos da montadora em Fellbach, não muito longe da sede da companhia em Stuttgart. Foram feitos vários protótipos antes de chegar ao 300 SL. Não eram carros comuns de passeio, mas modelos de corrida que dominavam eventos de automobilismo do mundo todo há 60 anos, seguindo a tradição das flechas de prata da Mercedes. Eles rapidamente conquistaram uma reputação lendária, explica Jürgen Wittmann. Essa reputação surgiu no início dos anos 50, especialmente em 1952 com os protótipos. Foram organizados diversos eventos para exibição de carros com portas em formato de asas em Le Mans, por exemplo, e na carreira pan-americana no México. E é claro, os eventos tiveram ampla cobertura da imprensa. É a terceira carreira pan-americana. A corrida que acontece em várias partes do México em 8 etapas ao longo de 5 dias. A Mercedes-Benz participa do desafio pela primeira vez com o novo 300 SL.
Os pilotos precisam provar toda a sua habilidade nestas pistas de montanha. Os pneus Continental passam por testes extremamente rigorosos. Os 300 SL competem com precisão incrível. Aqui, Kling passa voando pelas curvas. Os incríveis carros alemães são agora o centro das atenções. Cole Kling e Hermann Lang conquistam uma bela dupla vitória para a Alemanha e para a Mercedes-Benz. Kling é o grande vencedor da carreira pan-americana pelo México. O entusiasmo pelos carros de corrida da Mercedes nos Estados Unidos começou com uma vitória. Foi o primeiro passo para um novo tipo de carro de produção. A Mercedes começou a trabalhar no desenvolvimento do 300 SL, incluindo um protótipo, em escala de 1:1. A planta original do projeto da estrutura. A versão conversível foi desenvolvida principalmente para o mercado norte-americano. Max Hoffman, importador de carros de Nova York, pediu que Mercedes preparasse o carro para a produção em escala. Em troca, Hoffman prometeu adquirir ao menos 1.000 unidades para o mercado norte-americano. Ele meio que convenceu a direção da empresa. A exibição no Salão Automobilístico em Nova York cuidou do resto. Era simplesmente um desenho genial. A aura era tamanha que se destacou de tudo mais que existia no mercado naquela época. Como resultado, a maioria dos 300 SLs foi parar nos Estados Unidos. O projeto arrojado foi um sucesso, assim como a construção. Uma estrutura tubular sustentava o carro por dentro, como num carro de corrida. Foi essa estrutura ultraleve, em inglês Super Light, que conferiu a designação SL. Este amontoado de peças é, na verdade, uma estrutura muito bem pensada e prática. O quadro de um carro esportivo. O quadro é formado por tubos de aço com paredes de pouca espessura, conferindo leveza e estabilidade. A produção do 300 SL é baseada no mesmo princípio. Carrega as características de seus irmãos maiores e mais velozes. O esqueleto pesa apenas 80 quilos. Os mecânicos da oficina de restauro de Hans Kleis conseguem restaurar ou reconstruir praticamente qualquer coisa. Hans lidera uma equipe com mais de 30 especialistas. Alguns serviços podem levar vários meses, até mesmo anos. O objetivo é restaurar cada veículo de acordo com seu estado original com a maior precisão possível. Esse aqui estava em condições bem ruins. Tivemos que substituir 3/4 da carroceria. Agora tem um novo painel da porta externa e um novo para-choque. Quanto mais partes são substituídas, mais difícil é encaixá-las perfeitamente. No caso da versão conversível, é fundamental que o teto se conecte de forma exata à estrutura da janela sem lacunas. O restauro de um 300 SL pode custar várias centenas de milhares de dólares. É um investimento que vale a pena se pensarmos que um modelo bem restaurado pode valer 1 milhão ou mais. Se a maioria das peças for original, o valor vai bem além disso. Podemos substituir qualquer peça. No passado, já tivemos casos em que a carroceria estava totalmente queimada e não podia mais ser usada. Nesse tipo de situação, é necessário construir uma nova carroceria. Mas o interessado precisa ser informado de que se trata de um carro reconstruído. Aqui o trabalho é todo manual, muitas vezes usando materiais difíceis de encontrar. Só o estofamento em si pode ser extremamente complicado. São 200 horas, ou mais.
Este carro ainda tem muitas partes originais. As capas de couro dos assentos originais ainda estão aqui, assim como todo o revestimento. Não precisamos substituir nenhuma peça da carroceria. É um caso muito raro. Quando o couro original é preservado, ele fica assim. 60 anos depois. O enchimento do teto também é original, o que é muito raro. Ainda que não esteja muito firme, costumamos deixá-lo porque é realmente único. A SL Asa de Gaivota foi construída em Sindelfingen, perto de Stuttgart. Depois, entre 1957 e 1963, foi a vez da versão conversível. Em ambos os casos, o volante podia ser inclinado para baixo para melhorar o acesso do mecânico. Muitos carros dessa época foram restaurados para parecerem intactos. Quase nenhum foi deixado enferrujando ou se deteriorando. Mas às vezes Hans Kleisler é avisado sobre casos assim, como aconteceu recentemente. Fui informado de que havia um que estava há 45 anos no ferro velho lá nos Estados Unidos. Entrei em contato imediatamente, comprei minha passagem e fui até lá. Era um lugar bem bizarro. O tal ferro velho era, na verdade, administrado por artistas que gostavam de fazer esculturas e veículos de recreação a partir de peças antigas de carros. Este é o chassi de um 300 SL e atrás estão os artistas, que não têm o menor apreço pelo que tem ali. Os artistas disseram a Hans que o chassi havia sido adquirido por $450. Aqui é possível ver algumas partes da carroceria. Este é o anteparo. Cortaram o resto e jogaram fora, porque queriam transformá-lo em um hot rod, um tipo de carro modificado comum entre as décadas de 1920 e 1940. Mas os artistas mudaram os planos rapidamente quando Kleisler lhes ofereceu mais de $300 mil e levou o chassi para casa. Podem usar o dinheiro para comprar uma casa ou realizar outro sonho. Então todos ficaram felizes. Além de restaurar automóveis 300 SLs, Hans também os compra e vende. Além de oferecer uma garagem à sua clientela. Quando os bilionários chegam a Munique, ele tira seus carros deste galpão e os leva até o aeroporto, prontos para cair na estrada em perfeito estado. Lá na década de 1950, os ricos e famosos logo descobriram o 300 SL. Muitos astros do cinema, por exemplo. O 300 SL foi considerado um dos melhores carros daquela época. Por isso, muitas celebridades queriam um para chamar de seu. Sophia Loren teve seu próprio asa de gaivota e existem muitas fotos bonitas dela com o carro. Também temos Anita Ekberg em Roma, enquanto filmava lá Dolce Vita. Aqui estão Yul Brynner e Pablo Picasso, que teve um carro desses, apesar de não ter habilitação. Ele com Jaja Gabor e Marilyn Monroe. Rubirosa, que alguns dizem ter servido de inspiração para o espião do cinema James Bond, também amava carros velozes e foi dono deste 300 SL. Graças ao motor de 6 cilindros e 215 cavalos de potência, o carro era extremamente veloz e sedento. O consumo efetivo de combustível era de mais de 20 litros a cada 100 quilômetros. Não era exatamente um carro econômico, mesmo nos idos de 1950. Mas tinha injeção de combustível, uma novidade tanto naquela época. O combustível passa da bomba de transferência para a bomba injetora. De lá, é distribuído de maneira uniforme e injetado diretamente em cada cilindro. Cada motor 300 SL passa por muitas horas de testes. O torque e a potência são medidos em diferentes velocidades do motor.
Mesmo pelos padrões atuais, trata-se de uma unidade muito robusta e com design engenhoso, explica Erwin Mayer na oficina de motores. Apesar de as últimas 6 décadas terem cobrado seu preço, o restauro de um motor como este pode chegar facilmente a 160 horas de trabalho. Entre as tarefas mais demoradas está a extração de quaisquer resíduos dos 6 cilindros da unidade de 3 litros. Em muitos casos, as peças de reposição já não estão disponíveis, por isso os componentes precisam ser fabricados exatamente como os originais. O objetivo da equipe é entregar um motor que dure outros 60 anos. O som desses motores é tão agradável. Sempre fui fascinado por esse carro, ainda que não tenha um para chamar de meu. Esta oficina da Mercedes também faz o restauro de carros antigos com atenção aos mínimos detalhes para cavalos de potência. Um veículo incrível, mas em termos de carisma não chega nem perto do seu antecessor dos anos 1950. O antigo piloto de corridas, Hans Hermann, acompanhou o desenvolvimento do 300 SL em primeira mão, atrás do volante. Ele é